Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, mais uma quarta-feira. Hoje vamos iniciar um novo capítulo, um novo assunto que nós vamos debater e discutir junto com a benfeitora Joana de Ângeles. Hoje o tema Jesus e Coragem, o capítulo 10 do livro Jesus e Atualidade. Então vamos começar, a nossa apresentação aqui. Eu vou apresentar para vocês. Então, que Jesus possa nos abençoar nesse trabalho dessa noite de hoje. Então, está aqui, como nós já sabemos, o nosso livro, Jesus e Atualidade. Estamos na metade dele. Então, nós levamos quase um ano para chegar na metade. Isso é muito bom, porque de lá até aqui percorremos um caminho. Eu vou fazer um breve histórico aqui do caminho percorrido. Nós começamos já com os capítulos, né? Nós fizemos a introdução, nós fizemos, antes da introdução, um encontro onde nós estudamos, não estudamos, mas pelo menos nos informamos sobre algumas das encarnações da mentora Joana de Ângeles, falamos sobre ela. Depois nós tivemos alguns encontros sobre a introdução do livro Jesus e Atualidade, mas aqui eu vou trazer o título dos capítulos para que a gente chegue até no capítulo 10º de hoje, que é a metade do livro. Nós começamos lá com a proposta da mentora discutir Jesus e os desafios que enfrentamos, né, na vida. Dentre os desafios, dentre aqueles que nós ainda não conseguimos superar, vem a discussão sobre a reencarnação como novas oportunidades para aqueles desafios que ainda não damos conta de fazer. A reencarnação nos apresenta a grande família da humanidade, então é por isso que o terceiro capítulo, a mentora vem discutir conosco a questão de a concepção que Jesus tem de humanidade, essa grande família da humanidade terrestre, e com isso conseguimos entender um pouco mais, quando nos entendemos como irmãos, a questão do amor. Esse amor trazido por Jesus no sentido do amor incondicional. Mas para conseguir abordar o amor incondicional, nós precisamos passar por uma série de desafios, olha os desafios novamente, que nós temos que enfrentar conosco mesmo, porque só conseguimos amar o próximo quando amamos a nós mesmos. E para isso nós precisamos desenvolver uma série de virtudes que estão relacionadas com a tolerância, que foi o capítulo 5, desenvolver o senso de honra, no sentido da honra pessoal, da ética pessoal. Com isso, construir uma noção de justiça, justiça ainda humana, de acordo com a benfeitora Joana de Ângeles, mas que a humanidade vai construindo no sentido de um dia chegar próximo à perfeita justiça, que é a justiça de Deus, mas aqui no capítulo 7 ela vai falar da justiça humana e como Jesus revolucionou a questão da justiça, os princípios do Evangelho revolucionam a questão da justiça humana, imperfeita ainda, mas um pouco melhor com os ensinamentos dele. Consequentemente, nós chegamos no capítulo 8º, onde nós discutimos o nosso dever para conosco e para com os nossos próximos, mais próximos, e como a humanidade, como essa grande família que nos foi apresentada. Acabamos de ver, na semana passada, Jesus e a Alegria, onde nós vimos que a alegria é um antídoto contra a tristeza. Então nós falamos muito de tristeza, porque na atualidade é uma questão muito urgente, essa tristeza que nos abate por vários motivos, sejam eles lembranças, reminiscências ou interferência da psicosfera da Terra, mas a Joana nos apresentando a alegria como um antídoto salutar para esse mal que abate a humanidade. E chegamos agora
do capítulo 10, que é Jesus e coragem. Já eu vou falar um pouquinho da coragem, deixa eu só receber alguém aqui. Oi, Fernanda, seja muito bem-vinda. Eduardo, bem-vindo. Fernanda, bem-vinda. Nós fizemos um resuminho dos capítulos e agora nós vamos falar da coragem. Bom, o que vocês veem aí? Alguém pode me responder? Essa imagem aí? Parece ser o Monte Everest, não? Isso mesmo, Márcio, Monte Everest. Com as trilhas para atingir o cume. Isso, ou seja, tem o que para você chegar lá no cume? Etapas para serem vencidas, né? Isso. Duas estações, né? Por que essa imagem está aqui, hein? Bom, gente, para chegar no cume do Everest, há que se ter muita coragem. Vocês concordam comigo? Então, é preciso ter coragem, que assim, mas basta só assim, desbravadamente, você ir lá, eu vou subir o Everest? Basta isso, gente? Não basta, né? Então, tem que ter coragem de querer chegar, você tem que tomar a decisão, e a partir da decisão tomada, você tem que treinar para você conseguir. Vocês concordam? Que são etapas que têm que ser feitas, e você não atinge o cume, nem pode, né? Você nem pode atingir o cume assim de uma vez, porque você morreria. Então, existe um treinamento e uma adaptação para a questão, inclusive, do oxigênio, que é rarefeito. Então, eu trouxe essa imagem aqui para a gente ter isso visual, para a gente entender que a coragem, ela não envolve só você ser destemido e você arriscar. Não, a coragem é de enfrentar os desafios e ir se adaptando gradativamente de maneira responsável. Por quê? Porque a gente vê em muitos esportes radicais aí, vou voltar aqui para vocês, muitos esportes radicais aí, as pessoas desbravadamente, a gente fala, teve coragem, ele saltou. Tem muitos esportes que eles morrem bastante, inclusive. Isso é coragem? Essa é a primeira pergunta que eu queria colocar para vocês. Porque às vezes a gente tem essa ideia de que coragem é assim, você não ter medo. Será que todo corajoso não tem medo? Ou será que coragem, que a Joana vai querer discutir conosco, tem uma outra conotação, que será agir apesar do medo? Agir de acordo com a ética, com a honra, com a justiça, buscando a alegria interna, apesar do julgamento da sociedade na qual nós vivemos. Certo? Ficou claro o que eu quis trazer aqui para a gente refletir com o Monte Everest? Que a coragem não é só ser destemido, a coragem envolve outras coisas, inclusive um treinamento para se ter coragem. Pode falar, Márcio. Uma vez eu estava lendo sobre vontade e pensamento, aí me ocorreu agora, você precisa de ter vontade, de ter a coragem, né? De colocar aquela vontade, né? Você precisa de ter a vontade para ter e ter a coragem para colocar aquela vontade em ação, não é? Exatamente. Por que será, então, já que você se manifestou, Márcio, eu vou dialogar com você. Vamos tentar pensar... No gráfico, naquela figura do Everest, na figura do Everest, após a coragem, tem o quê? Me parece ali, decisão, né? Aí eu coloquei como tem que ter decisão. Isso. Sim. A coragem é título, né? É o título. Assim, então, para chegar na coragem, eu coloquei decisão, treinamento. Então, é que eu vou dialogar aqui com você. Então, o que acontece, né?
por que será que a Joana colocou a coragem no meio do livro? Por que será que não foi antes ou por que será que não é depois? Porque nós já temos de se entender que nós já teríamos bastante embasamento para tomar uma decisão, né? E já que posse desse tesouro, nós teríamos que ter coragem para colocar esse tesouro à disposição. Exatamente, ela vai mudar agora, vocês vão ver que até o jeito como ela distribui o capítulo, ela vai mudar um pouquinho. Então, o que ela está fazendo? Olha, vocês já foram iniciados. Então, nós já estamos iniciados. Agora, a gente pode ter fortaleza suficiente para ter a coragem de tomar a decisão, que é o próximo, para mudar a nossa vida. Por quê? Porque agora a gente já sabe, já trabalhou a questão da justiça, foi tudo que eu falei. Da justiça, da honra, do amor, da alegria, que a gente tem que fazer, lembra a alegria, que é cumprir o dever com alegria, né? Ter alegria do dever cumprido. Então, agora sim, será que a gente vai ter a coragem de cumprir o dever com alegria, com leveza, né? Então, é isso. Então, foi ótimo que você trouxe, seu Márcio, porque é bem isso mesmo. É a gente reinterpretar a ideia da coragem. E a coragem, gente, está muito atrelada à fé, né? Concorda? A fé, porque se eu confio em Deus, eu vou ter coragem de me expressar, porque eu confio naquilo que eu tenho ou que Ele me dá. Né? Beleza? Certinho? Então, vamos começar a leitura do capítulo. Então, tá aqui. Capítulo 10, hoje é 11 de novembro, Jesus e coragem. Como eu disse, ela vai mudar. Vocês lembram como é que ela costumava dividir? Às vezes ela fazia em 4, às vezes ela fazia em 3. Mas geralmente ela começava como? Abordando o problema na atualidade, na humanidade. Às vezes ela abordava em duas partes o problema, olhando de pontos de vista diferentes, às vezes era uma só, mas aí era seguido pela exemplificação pelos ensinos de Jesus, e depois ela terminava com os conselhos. Era isso, gente? Vocês lembram? Era isso? Desse jeitinho? Sempre os ensinos de Jesus estavam no meio. Vinha alguma coisa sobre o tema que ela estava abordando, e vinha Jesus e os conselhos no final. Olha só o que ela faz agora. Agora ela está na metade. Acho que ela pensa assim, agora eu vou mudar. Os alunos já passaram de uma etapa, que somos nós, né? E agora eu vou mudar. Ela começa de cara com Jesus, a exemplificação de Jesus em relação à coragem. Na segunda parte, ela vai dar os conselhos para nós, e na terceira parte, ela fala da coragem do tema na atualidade. Perceberam a mudança, gente? Quem está acompanhando, percebeu que ela está mudando a tônica? Ela está nos chamando, ela está nos dando um chacoalhão, olha, agora vocês já estão em outra etapa. Eu senti isso quando li. Seu Márcio, você leu isso hoje? Deve ter lido, né? Sentiu isso também? Diferente? Realmente, o puxão de orelha foi mais radical hoje. Então tá. Aí então ela vai fazer desse jeito, então ela vai começar com Jesus, o nosso plano de hoje, então. Eu acho que a gente não termina, só se for muito assim rápido, né? Mas eu entendo que a gente não termina, que a primeira parte é mais longa, mas a gente consegue vencer boa parte da primeira parte. E semana que vem a gente encerra ela e já vai para os conselhos da mentora. Vamos lá, discutir um pouco sobre como Jesus nos ensinou a coragem, ou seja, como ele modelou isso para nós. Eu escolhi aqui, vocês estão vendo a imagem? Eu escolhi essa imagem aqui de Jesus quando ele está no julgamento do Sinédrio, então entre os sacerdotes, né, judeus, bastante citados aí,
E Jesus, apesar de preso, altivo, ele leva um tapa, né? E o que ele faz? Alguém lembra o que ele fala? Nesse momento, Jesus diz assim: por que me bates? Então, ele altivamente, ele moralmente, né, com a elevação moral que ele tinha sobre eles ali, ele questiona para fazer com que aquele que o está, que me agrides, né, ele fala, né, aquele que o está agredindo, para que ele desperte a consciência dele. Por que me agrides? Então, aqui Jesus demonstrando coragem até o fim, coragem de executar aquilo que ele veio fazer. Por isso, eu escolhi essa imagem. A frase para a gente refletir no encontro de hoje: torna-te tolerante. Foi o capítulo 5. Torna-te tolerante, embora sem conivir. Então, lá nós falamos da tolerância, do respeito, e aqui nós vamos entender que é preciso ter coragem para, sim, respeitar, mas sem, como Jesus fez, né? Respeitar, acolher o pecador, mas não aceitar o pecado. O que é errado, que o seu sim seja sim, o seu não, não. Então, essa é uma frase de Joana de Ângeles, num outro livro, que eu acho que pode guiar um pouco a nossa discussão hoje. Vamos lembrar dela conforme a gente for lendo esse capítulo de Jesus e Atualidade. Então, ela começa aqui com a coragem de Jesus, e coloca, inclusive, uma exclamação. Então, a coragem, gente, é uma virtude. E como toda virtude, a virtude ela tem que ser o quê? Desenvolvida, não é isso? Uma virtude, eu não herdo uma virtude dos meus pais, não. A virtude é uma herança, nós somos herdeiros de nós mesmos. Aquilo que nós deixamos de desenvolver ou de construir uma encarnação, vamos fazer nas outras, mas nós herdamos aquilo que somos. Então, a coragem é uma herança nossa, uma virtude. Então, a coragem de Jesus era uma virtude que ele desenvolveu, que ele tinha. Coragem é uma firmeza do espírito. Então, quando nós falamos de coragem, isso é uma questão que está no espírito. Joana de Ângeles, num outro livrinho dela, chamado Tesouros Libertadores, vai dizer que a coragem é uma resistência moral. Por isso que a coragem só aparece no meio do livro, porque nós já discutimos coisas que pode ter nos dado um entendimento sobre essa resistência moral que nós temos que ter. Ou seja, quando nós somos honrados, quando nós cumprimos o dever, quando nós amamos a nós mesmos, perdoando-nos, perdoando o outro, nós vamos construindo o quê? Uma resistência moral, uma fé inabalável que nos vai dar essa coragem para enfrentar os desafios da vida. E aí eu fui buscar a etimologia da palavra coragem, separei ela aqui, ó. Perdão, gente. Separei ela aqui, ó. Cor mais agem. Então, esse agem aqui no português é sempre relacionado à atuação ou ação. Por exemplo, eu coloquei aqui sim um exemplo aqui, ó. Personagem. Personagem é a junção de persona mais agem. Persona é uma máscara teatral grega, né? Então, personagem é o quê? É a atuação da máscara, da persona, ação da persona. Então, coragem, ou seja, cor tem a ver com coração. Então, coragem ou coragem é a ação do coração. O coração, na idade mais recuada, quando essa palavra foi cunhada a partir do latim, ele tinha entendia-se na época que o coração era a sede da alma, ou seja, que o espírito morava no coração.
Era esse o entendimento. Então, quando diz coragem na ação do coração, quer dizer você agir com o espírito, você agir por você mesmo e não por imposições externas. Então, a coragem de Jesus, ela vai falar isso. Então, a gente discute um conceito, que é a coragem. Agora, vamos continuar lendo Joana, né? A coragem de Jesus. A sua foi uma vida de constantes desafios. Quem de nós não pode dizer que a vida de Jesus, aquela que a gente conhece através dos evangelhos, não foi um desafio? Desde o seu nascimento, na verdade, né? A gente teve o nascimento de Jesus, a perseguição de Herodes, quando criança, os desafios que ele enfrentou, depois, enfim, depois do batismo, a questão dos dias no deserto, que foi um desafio, depois a sua pregação, um desafio, porque não foi fácil ele levar essa mensagem que era contra os padrões da época. Então é isso que ela está dizendo, a vida de Jesus foi um constante desafio. Em luta contínua em favor do bem, bem com B maiúsculo, do bem geral, o nosso bem. Jamais ele deixou de agir corretamente, com desassombro. Então, Jesus, apesar dos desafios, das situações contrárias àquilo que ele deveria fazer, até dentro da própria família, a gente viu que os irmãos não aceitavam muito bem a missão dele. Ele, lembra quando a gente discutiu quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então, mas apesar de todos esses desafios, dessas questões relacionadas à sua missão, ele nunca deixou de agir corretamente. O que é esse agir corretamente? De acordo com a honra própria dele. Então, esse é o grande exemplo que Jesus nos dá de coragem. Ele teve a coragem de agir conforme o coração, ou seja, conforme a firmeza moral, a firmeza de espírito que ele tinha. A mensagem de que ele se tornara portador, ou seja, o evangelho que ele veio nos trazer, essa lição de amor de Deus como um pai amoroso. Então, a mensagem de que ele se torna portador, objetivando libertar as consciências humanas para a verdade. Então, Jesus veio nos trazer a verdade. O problema é que nós não conseguimos assimilar essa verdade em toda a sua plenitude. Tanto que tudo que nós temos está nos evangelhos. O problema é que nós não entendemos o que exatamente foi dito ali. Por isso que a gente precisou de outras revelações e vamos precisar de outras. Mas a cada revelação que vem, a doutrina espírita, como a gente entende como a terceira revelação, ela vem não para substituir nada de que Jesus falou, mas para clarear, para explicar o que Jesus já tinha dito, como a gente viu. Na questão da reencarnação, Jesus já tinha falado, a questão da mediunidade, Jesus já tinha falado, enfim, um monte de coisas que hoje a doutrina espírita vem abertamente dizer, Jesus já tinha falado. Nós estamos aqui discutindo, Joana de Ângeles, do ponto de vista da nossa saúde psicológica, do nosso autoconhecimento, que, com base que em Jesus, Jesus já tinha falado, só que o entendimento do que Jesus falou é que não foi bem compreendido. Então, por isso, precisou com que o Consolador prometido viesse para reestabelecer todas as coisas. Então, essa mensagem que Jesus veio trazer para libertar as nossas consciências fez dele um paladino da coragem, porque ele precisou enfrentar toda uma sociedade, todo um modo de ser que era contrário àquela mensagem que ele estava trazendo, né? E paladino aqui é o que? A gente já discutiu nas outras, mas só recordando, paladino é um nome dado a um herói da Idade Média, cavaleiresco, e aqui significa um homem corajoso, que defende com vigor as causas em que acredita. Então, Jesus foi isso, né? Foi um homem extremamente corajoso que defendeu as causas no que ele acreditava. Por isso, ele fez-se paladino da coragem, como ele fez-se paladino da justiça, ele fez-se paladino da alegria e tudo isso que a gente está estudando nesse pequeno grande livro.
Não me deixem falar sozinha, estou até sem fôlego. O que vocês acharam dessa primeira parte sobre a coragem de Jesus? Andréia. Márcio, fica à vontade. Eu acredito que você conheça os livros da Amélia Rodrigues, né? Eu não estou ouvindo você, eu acredito que você esteja... Ah, sim. Mas, de certa maneira, todos os 10 dela, ela nos remete a situações em que ela, praticamente com a câmera na mão, nos mostra todas as passagens que Jesus teve durante a sua missão, né? E por várias vezes eu terminei de ler um deles ontem, o 10º que me faltava eu consegui, e durante a leitura eu ficava porque ela é uma escritora que tão rica em detalhes, né? Ela detalha, ela pinta aquela cena que ela vai descrever, e eu ficava me imaginando ali como um espectador, né? Quem me dera. Mas da coragem de Jesus diante de tanta adversidade, né? Tantos adversários que queriam simplesmente eliminá-lo, não era colocá-lo de lado, não, era eliminá-lo mesmo fisicamente, né? Quando não, eliminá-lo pela mensagem que ele trazia, né? Queria simplesmente fazer com que aquela mensagem não tivesse o vigor que teve. Enfim, a coragem de Jesus é indescritível, porque antes de ele estar entre nós, ele já sabia da sua missão, do começo, do meio e do fim. Não é? Não precisou dele estar aqui entre nós para demonstrar a coragem. Antes dele estar aqui, ele já demonstrou a coragem de vir, né? A disposição de aqui estar. Então, diante de tantos fatos que a Amélia Rodrigues nos transmite nos livros dela, eu constantemente me vem à mente assim, que coragem, né? Não a coragem de, igual você falou, essa coragem tempestiva, fanática, não. É uma coragem sábia, né? Uma coragem ética, uma coragem que é difícil de você aquilatar, né? É uma coragem indescritível. E a gente, na mesma hora, eu ficava me colocando, né, diante da coragem infinita que ele tinha, da minha pouca coragem para enfrentar fatos até corriqueiros, né? A gente fica protelando, fica tentando achar meios, e ele não enfrentava com sabedoria. É evidente que ele está 1 milhão de graus à minha frente, e só que me cabe é ter o exemplo para mim subir alguns graus ainda mais, né? Afinal de contas, eu estou aqui para isso, né? Mas a coragem de Jesus é algo que a gente não tem o que falar, né? E a coragem dele foi tanta que ele inspirou os primeiros discípulos, né? Tanto que eles foram para as fogueiras, para os circos, crucificados, enfim. A coragem dele foi tanta que ele repercutiu isso, e graças a tudo, a coragem dos primeiros discípulos, né? A gente tem o avanço do cristianismo, né? Então, além dele ser corajoso, ainda assim, ele inspirou aqueles que o seguiram. Então, talvez o grande convite a nós é exatamente isso. Até que ponto nós somos cristãos, sabe? Que vai ser, inclusive, no finalzinho, vai ser a tarefinha, né? Até que ponto nós somos cristãos, ou seja, até que ponto nós temos coragem de nos dizer cristão e seguir o que Jesus nos exemplificou. Eu falo não em relação só aos outros.
Eu costumo brincar que às vezes eu ouço uma vozinha aqui, ó. Tem hora que eu. Sabe quando você está numa decisão, que você tem que tomar uma decisão, e aí você fala, poxa, mas eu já li sobre isso, então eu tenho que fazer assim. Aí vem aquela vozinha do ego assim, mas você é muito boba mesmo. Então a gente tem essa briga interna e é preciso coragem para enfrentar. Alguém quer falar? Não foi André, À vontade, Eduardo. obrigado. É interessante essa introdução que você fez, o que o seu Márcio comentou também. Eu acho que é sempre bom a gente refletir qual que é o conceito que a gente tem, né, de cada coisa que a mentora traz pra gente. E eu fiquei pensando aqui, enquanto vocês falavam, sobre como a gente vê coragem, né, e realmente a gente não pode ver apenas como ausência de medo. E quando fala dessa coragem, nessa definição, principalmente quando fala de agir com o coração, acho que convida a gente a pensar numa interpretação mais elevada, né, mais consciente. E fiquei pensando naquilo que a gente tem como o oposto à coragem, o antônimo, né? Por exemplo, em termos de covardia. Então, o covarde não é corajoso, né? Então, a gente vê a postura de Jesus, que foi autêntico ali, e igual foi falado, né, naquela frase da mentora sobre a tolerância, mas sem ser conivente. Então, não ser omisso, não apoiar o errado e ser tolerante ao mesmo tempo. Então, ser corajoso de ser fiel àquilo que você acredita, ser ético, né? Então, essa coragem é importante. Talvez a coragem também no sentido do oposto da preguiça, porque às vezes a gente tem preguiça de agir. A gente tem algum desejo, né? Mas o desejo não é tão forte, não chega a ter a força necessária para cumprir o propósito. E a coragem, ela passa a ser um instrumento para isso, né? A gente, quando fala agir com o coração, com o espírito, com a alma, então se eu tenho um propósito, eu tomo a decisão, né? Isso torna mais forte, porque você falando sobre as revelações, né? E o espiritismo como consolador, a gente age a todo instante. E a gente tem muitas atitudes que são incorretas, né? E se a gente não tiver coragem, a gente vai continuar naquele ciclo vicioso. Mesmo com todas as revelações que a gente já teve, mesmo com o exemplo de Jesus Cristo. Então, é uma questão também de consciência, né? A gente ter coragem para agir conforme a nossa consciência. Porque seria a ação, né? A coragem utilizada para uma ação sensata, para o progresso. E não aquele ciclo vicioso. E na situação que a gente vive, né? Principalmente aqui na Terra, onde infelizmente a maioria ainda está adormecida, a gente tem que ter coragem para despertar, né? E quando você pega aquela imagem do Everest, fala sobre decisão que a gente tem que ter e o treinamento. Então, eu entendo que isso que a gente está fazendo aqui agora, buscando esse autoconhecimento, é um treinamento para o dia a dia, porque aqui é mais fácil, né? A gente ter a clareza, ter a possibilidade de esclarecer alguns conceitos e de absorver ideias como, né, pensamentos como os da mentora, do livro, inclusive também, eu acredito que é a oportunidade dos nossos mentores espirituais, através desse diálogo, a gente poder absorver aquilo que o mestre quis trazer para a gente, trouxe, a gente não conseguiu interpretar bem, então quando tem esse propósito, a gente parece que assim, tem a sensação que a gente tem essa facilidade nesse momento, então é um treinamento que a gente está fazendo. É a mesma coisa a gente se preparar para um incêndio, por exemplo, uma brigada de incêndio. A gente está numa situação tranquila, pacífica, com o objetivo de pensar todo o cenário, todos os riscos, tudo que a gente vai encontrar na situação de perigo ou do dia a dia, no embate ali, para poder agir com sabedoria. Então, a pessoa que participa, por exemplo, de uma brigada de incêndio, no treinamento, ela tem ela está muito mais preparada para agir do que quem não participou. E quando a gente busca se autoconhecer, busca se desenvolver, não deixa de ser um treinamento para quando tiver uma situação, uma aprovação, uma oportunidade de colocar em prática esses aprendizados, a gente está mais preparado, né? Então, a decisão a gente tomou, né, de
de poder agir com o propósito de desenvolver cada vez mais, de trabalhar nossa reforma íntima. E o estudo, para mim, do meu ponto de vista, é um treinamento para que a gente possa ter essa coragem, né? Não ser uma decisão vazia, ter os artifícios que a gente precisa para poder agir de acordo com o nosso propósito. Concordo plenamente. Que é ter coragem mesmo, sabe? Haja vista, né? E isso não acontece só com esse estudo, não, gente. Não é só por causa da pandemia. Isso acontece com todos os estudos. Começa assim, lotado, porque assim, como que a gente vai dizer? A pessoa começa no oba-oba, né? Vou lá, tal. A hora que começa a mexer internamente, a refletir, o que que acontece? Você não quer aquele embate, aí você desiste. Você arruma desculpas para que você não faça, né? Então, nós chegamos até aqui, nós estamos em 12 hoje, tem um outro que faltou, mas nós estamos aqui, então eu acredito que nós chegamos nesse capítulo 10, não foi por acaso, porque nós tivemos coragem suficiente para nos enfrentar, para nos treinar. Isso eu concordo, Eduardo. Aí, Valquíria. Eu achei muito interessante conhecer, o que o Eduardo falou é tudo que eu estava pensando também, que juntou com a Andréia. A coragem não é só o não medo. Foi bom saber que a gente que tem que vir muitas outras virtudes, outras coisas junto, humildade. Mas eu fiquei pensando assim, por que que em algumas situações eu me vejo com um pouco mais de coragem, em algumas situações com total covardia, assim, algum embate e eu me esquivo para não debater, para não ter um enfrentamento, sabendo que às vezes a minha opinião, o que eu estaria fazendo está correto, está legal, mas eu prefiro me calar, né, dar um passo atrás, em muitas situações, simplesmente para não enfrentar, ou seja, cadê a coragem, né? Então, me fez pensar bastante, porque em poucas situações eu tenho coragem. Quais? Quais que eu consigo enfrentar? Tais e tais. E quantas outras a coragem me falta ainda? Eu gostei muito. Nossa, Valquíria, somos todos nós, estamos no mesmo barco, né? Eu também sinto assim. Tem muita coisa que a coragem me falta. Então, eu acho que, por isso que eu acho que estudar esse treinamento que o Eduardo está falando é importante, porque eu acredito que a reflexão que nós vamos fazer, vai ser a proposta dessa semana, vai nos trazer assim, vai ser doído, mas a gente vai conseguir identificar quais são esses lugares que eu acho que eu já poderia me colocar melhor e eu não estou fazendo. Aí eu não estou fazendo por quê? Pode ser que uma vida só, Valquíria, nessa só, nós não vamos conseguir tudo. Isso acontece. Mas se a gente conseguir dar um passinho e avançar naqueles pontos que eu não queria nem tratar, eu acho que já vai ser um ganho, né? Tem uma história, eu ouvi hoje, inclusive, que eu acho... E agora, hein? Qual que é o nome do livro? Esqueci o nome do livro. Vou contar só a história, sem o livro. Se eu lembrar no meio do caminho, eu falo para vocês. Memórias de um Suicida. Aparece lá uma história bem interessante que eu acho que ajuda a Valquíria nisso que você estava falando, assim, por que às vezes tem coisas que eu não tenho essa coragem? Por que eu não tenho? Para a gente não se cobrar tanto. Por que a Joana discutiu o primeiro amor antes de coragem, hein, Valquíria? Por quê? Porque a gente precisa... Tolerância antes de coragem. Porque a gente precisa entender até onde a gente pode e até onde a gente não pode, entendeu? Então, aquilo que a gente sente que a gente já pode, a gente pode dar esse passo. É esse o convite dela. Mas tem algumas coisas que nós vamos identificar que não dá ainda, né? É por isso que eu vou contar essa história. Lá em Memórias de Suicida, ele conta o seguinte, nas histórias que o Camilo vai coletando com as pessoas que estão lá, ele vai contar uma história de que tinha um homem, uma mulher, né, vou chamar assim, tá, gente? Mesmo que desencarnou, eles estavam nessa polaridade, feminino e masculino. E eles tinham tido um relacionamento, sido casados por um bom tempo e tal, e ela fez uma coisa lá, não lembro exatamente o que foi, mas ela que pisou na bola, sabe? Ela que
que ocasionou um problema que gerou conflito e o motivo foi ela, a esposa. Enfim, e aí gerou uma série de transtorno, acaba tendo o suicídio dele por conta dessa atitude dela. Ela se sente culpada, aí vem aquela bola de neve, né? Ele sofrendo por um lado por conta do suicídio, ela tendo essa parcela de culpa, aí desencarna também, se sente culpada, e aí no fundo você vai ver ele que cometeu o suicídio, estava num patamar um pouco melhor do que ela, porque ele já tinha sido recolhido, já tinha despertado, enfim, e ela mergulhada naquela culpa. Aí o que acontece? Ela tem que reencarnar, porque assim, o tratamento dela no plano espiritual não dava. Então o jeito dela esquecer para ela não ir se deteriorando pelo espírito foi a reencarnação, né? E aí o que acontece? Agora que vem a parte que nos interessa, eu precisei contar para vocês entenderem, a parte que nos interessa é essa. Então ele estava no plano espiritual e ele acompanhava ela, sabe? Ele assim, e ele não acompanhava indo visitar. Sabe, igual, André Luiz comenta muito isso. Eles viam, igual a gente está fazendo, que ele via por uma tela. Ele tinha uma tela lá e que ele conseguia acompanhar. Então, ela era criança. Sabe o que acontecia? Quando ele via ele pela tela, ela sentia, ela tinha convulsões. O corpo físico dela tinha convulsões. As convulsões dela eram ocasionadas por quando ele entrava em sintonia com o pensamento dela. Por quê? Porque ela tinha tanta aversão, não dele, mas da culpa gerada pela situação, que o corpo dela respondia, o espírito dela fugia, olha lá a coragem. Então, o que eles fizeram? Essa encarnação foi uma encarnação que ela tinha esse problema físico, para ela se recuperar, ou seja, eles não iam se encontrar, ela ia desencarnar, eles não iam se encontrar, eles iam ter outra encarnação para depois ela conseguir estar próxima dele para resolver o conflito. Então, tá vendo? A espiritualidade cuida nesse sentido. Quando nós não estamos prontos, nós não estamos prontos. Aí é por isso que em algumas situações, Valquíria, é essa falta de coragem. Talvez a gente não esteja pronto para algumas situações, mas a gente precisa saber identificar para quais a gente está pronto. E aí usar a coragem. Eu entendo assim. Certo, gente? Muito bom. Bonitinho. Então, vamos ler mais um pouquinho, então? Bem, então vamos lá. Jesus aqui novamente, olha. Então, o que vai falar? O que ela vai falar sobre Jesus? Jesus nunca anuiu, ou seja, ele nunca concordou com o crime disfarçado de legalidade. Eu vou falando e vou mostrando a imagem, tá? Então, como no caso da mulher adúltera, eles queriam apedrejá-la usando a lei, ou seja, aquilo era um crime, era uma morte que estava disfarçado de lei, de ser legal. Ele não concordou. O que ele fez? Ele conseguiu resgatar a mulher adúltera. Ele nunca concordou com a arrogância mascarada de humildade, como eram dos fariseus. Quando ele discutia com os fariseus, eles se mostravam humildes perante Deus, o Senhor, mas na verdade eles eram arrogantes, porque eles se sentiam representantes desse Deus. Com a injustiça que era apoiada pelos poderosos. Ele nunca concordou com a injustiça, porque ele era todo justiça. Com a hipocrisia travestida de honestidade, igual nesse caso aqui, ó. Essa imagem é a imagem de quando Jesus é convidado por um fariseu para jantar na casa dele, e aparece a prostituta que lava os pés dele com lágrimas e enxuga com os cabelos e coloca perfume, né? E então esse fariseu aqui, ele era hipócrita porque ele só chamou Jesus para comer com ele, né, para jantar, porque ele queria sondar o que aquele nazareno estava dizendo. Tanto que a mulher faz isso, e esse homem que conhecia essa mulher, diz, né, inclusive, eu acho que é Humberto Campos, não é Amélia Rodrigues, não, em Boa Nova, que essa mulher aqui é a Madalena.
ela era uma, né, lá no livro de Humberto de Campos, diz que Maria de Magdala era uma prostituta e que ouviu o mestre, e nesse dia, sabendo que ele iria na casa desse publicano, isso aqui está lá na parábola, inclusive Jesus nesse dia conta a parábola dos dois devedores, dizendo que, porque esse homem aqui, olha, ele conhecia essa mulher, porque ele, na noite, ia visitá-la no estabelecimento que ela trabalhava. E ele estava dando aqui ares de pessoa muito nobre, mas na verdade Jesus sabia que não. Então é isso que ele está dizendo. Ele nunca anuiu com a hipocrisia travestida de honestidade. Tanto que a parábola dos dois devedores mostra muito bem que ele, o senhor da casa aqui, que botava a banca, era muito mais devedor do que a prostituta que era relegada pela sociedade. Ele nunca anuiu com a discriminação de qualquer natureza, sob justificativas, sejam elas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Tanto é que eu trouxe essa imagem aqui da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Além de samaritana, porque os samaritanos eram menosprezados pelos judeus, ou seja, eram apesar de irmãos de raça, eles não o consideravam como a mesma raça, né? Eles consideravam eles como de outra religião, como heréticos, e ainda mais como a mulher. E Jesus pede água para a mulher samaritana, não sei se vocês se lembram dessa passagem. E então isso também era uma afronta à cultura da época, porque os homens não podiam sentar com as mulheres para fazer uma refeição, a mulher não podia servir essa água para Jesus que estava pedindo, e Jesus faz isso, e com uma mulher, e ainda assim, samaritana. Então ele quebrou com essas regras sociais que não faziam sentido dessa discriminação. Eu vou ler mais uma, porque ela tem a ver, e depois a gente discute. Então, em relação à discriminação, ele também elegeu, foi um samaritano, que na parábola do bom samaritano, ele elegeu como exemplo de solidariedade, e o samaritano que era desprezado pelos judeus. Na parábola, o samaritano, ele acolhe, ele socorre, ele cuida do ferido, enquanto um sacerdote, um levita, que é o que está aqui atrás, passam de lado. Então, o sacerdote e o levita eram religiosos. Então, olha só. Então, Jesus, nessa parábola, ele elege o samaritano com essa virtude da solidariedade, em detrimento de um sacerdote, de um levita astuto, um sacerdote presunçoso, um levita astuto, que desfrutavam de algum prestígio naquela comunidade dominadora. Embora que ele fosse o samaritano, né, detestado e desconsiderado. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele está indo de frente, ou ele está usando a coragem dele para enfrentar o status quo daquela comunidade. E ele vai nos mostrar que a atitude do samaritano, né, vai nos ensinar muito. Porque o que nos ensina essa parábola? Que o egoísta finge que não vê. Então, tem o necessitado, o egoísta faz o quê? Finge que não vê, passa de lado. O assistencialista, ele atende só naquele momento, mas não se preocupa com o necessitado. Agora, o benevolente, ele cuida do outro, compromete-se com o outro, porque o samaritano, para quem não conhece a parábola, ele socorre, ele dá os primeiros socorros ali com azeite, com vinho, ele leva para uma estalagem, ele deixa dinheiro para o estalajadeiro cuide do doente, que quando ele voltasse, ele pagaria todas as despesas, ou seja, ele auxilia não naquele momento, mas ele se compromete com o necessitado, ou seja, o samaritano é símbolo de solidariedade, por quê? Porque ele realmente amou incondicionalmente como Jesus nos amou, porque ele socorreu aqui, esse homem necessitado aqui, segundo a parábola, um judeu, que desprezava os samaritanos, os irmãos de raça dele, que era o sacerdote levita, não o socorreram. Então Jesus teve que ter muita coragem para contar essa parábola. Andréia, resgatando as parábolas, a gente já viu várias delas aqui, né? Me deu, assim, a impressão de que, a gente já comentou sobre isso também,
dessa postura de Jesus como um agitador, né? Como um rebelde, né? Que tinha um comportamento muitas vezes contrário àquilo que era correto, àquilo que era a moral da época, né? E como ele é nosso modelo, me veio o seguinte pensamento também. A gente saber diferenciar que ele agia assim não porque ele queria simplesmente causar um impacto, né? Eu penso que ele agia assim porque primeiro ele já tinha isso fundamentado nele, que é aquela questão. Eu só posso falar, chamar a atenção de alguém, corrigir alguém com consciência tranquila quando eu já não faço mais aquilo. Então, eu tenho que ter a moral, né? Tem que ter um comportamento ético para poder que assim, não cobrar ou influenciar as pessoas para o melhor. Então Jesus já tinha isso nele, né? Essa moral desenvolvida, esse comportamento ético. Então, às vezes, porque eu percebi, pareceu que ele estava afrontando, né? Mas o desejo dele certamente não foi essa afronta, mas mostrar o que já era correto para ele. Então, quando a gente fala de coragem, isso me ajuda a ter uma percepção melhor no seguinte: eu não vou ter a coragem como instrumento de agressividade para partir para cima das pessoas, mas primeiro a coragem para fazer essa viagem interna, né? Buscar aquilo que é o mais correto, olhando Jesus como modelo. Por consequência, o meu comportamento vai estar distoante do da maioria, né? E aí a gente tem que ter sabedoria para poder saber o nosso limite de influenciar as pessoas com tolerância, com respeito. Então, por mais que parece que Jesus estava só confrontando, ele estava em paz, certamente, porque ele estava cumprindo com aquilo que já havia despertado nele. Então, isso reforça para mim que essa luta que a gente tem que ter, primeiramente, é com a gente, né? E depois, o resultado dessa transformação se manifesta na sociedade. É igual foi falado, né? A Valquíria falou sobre a questão da tolerância, né? Você comentou sobre a tolerância com a Valquíria. É um exercício, assim, muito bacana, porque a tolerância a gente tem que ter com os outros, mas também com a gente, né? Então, quando a gente se transformar, coragem para lidar com as nossas questões internas, com os nossos propósitos, a gente vai ter também a coragem para se relacionar com os outros, a coragem para colocar o nosso ponto de vista, para não ser omisso, né? Então, hora a gente tem que olhar para o outro e colocar essas virtudes em prática, em exercício, hora a gente tem que olhar para a gente e colocar em prática, exercitar isso, né? Porque aí a gente vai se tornar esse homem integral, né? Onde a gente relaciona bem internamente e externamente. E resumindo isso, para mim essa coragem, primeiro, eu percebo que eu tenho que ter a coragem para me desenvolver, para fazer essa reforma íntima, né, autoconhecer, porque primeiro essa transformação, para depois eu pensar em ter a postura mais abrangente, externa, como Jesus teve, porque ele teve um comportamento mais voltado para a sociedade, porque ele já veio trabalhado isso nele, já tinha se desenvolvido para depois ter essa postura que era tão voltada para o exterior, né? Resolver os conflitos internos para depois ele se posicionar externamente. Mais ou menos assim que eu compreendi. O que vocês acham? O compromisso de Jesus era com a verdade, né? A verdade para nos despertar. Por isso que ele não era mesmo, eu concordo com você, não era afrontamento, não. É porque ele precisava mostrar a verdade. Tanto que se ele não tivesse falado, a gente não tinha isso para estar conversando agora, né? Mas o Eduardo perguntou para você. O que vocês acham? Realmente não é um enfrentamento, né? É um auto-amor, é um autoconhecimento, primeiro conosco mesmos, para depois sair para essa coragem. É a coragem de mergulhar dentro de nós mesmos. Eu tinha uma frase que eu usava muito, agora faz tempo que eu não uso ela, e ela me veio à cabeça agora. Que minha guerra é encontrar minha paz. É de uma música da Zizi Posse. Então, eu sempre falava isso porque era bem isso mesmo, assim, que eu estava em guerra comigo mesmo para encontrar essa paz dentro de mim. Então, há que se ter, sim, muita coragem para fazer esse mergulho interior.
Porque eu acredito que se a gente não tiver esse propósito de trabalhar a gente primeiro, a gente corre o risco de ser aquele fanático e hipócrita, né? Porque vamos cobrar dos outros, das outras pessoas, baseado naquilo que a gente aprende que é certo, mas sem ter desenvolvido na gente antes, né? Vai faltar amor também. Moralista, né? Moralista, o que Jesus não foi. Jesus pregava sim, mas ele fazia. Agora o moralista fala e não faz, né? É isso mesmo. Primeiro é com a gente. Nunca foi, como é que a Madre Teresa falava? Nunca foi entre você e o outro, sempre foi entre você e Deus. E aí, gente? Ai, tá difícil hoje, né? Eu desligo o microfone e falo. Mais alguém? Ou podemos ler mais uma? Mais uma? Vamos lá. Hoje o Fernando tá quietinho. Quietinho hoje. Então, vamos lá. Ó, aí ele vai dar outro exemplo. Ele apoiou a mulher que se tornaram objeto de prazeres. Essa é aquela mulher lá da parábola que eu acabei de mostrar. Essa aqui, ó. A mulher que lava os pés de Jesus com as lágrimas e enxuga com os cabelos, né? Então, ele apoiou a mulher que se tornara objeto de prazeres e era acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado, ao crime, com naturalidade e ternura, escolhendo uma equivocada de conduta pública irregular para torná-la mensageira da boa nova da sua ressurreição. Não foi isso que aconteceu, gente, com Maria de Magdala? Então, Maria de Magdala, ouvindo as pregações de Jesus, ela participa, ela vai, olha a coragem dessa mulher. Ela vai no jantar lá oferecido pelo fariseu, sabendo que ela podia ter sido escorraçada de lá. Ela vai, se deita, né, aos pés de Jesus, mostrando toda a sua humildade. Eu vou contar para vocês essa história que está na Boa Nova, já já eu vou ler um trechinho. Maria de Magdala, depois desse episódio, ela toma uma barca e vai, alguns dias depois, a Cafarnaum. Ela vai até na casa de Simão Pedro e lá conversa com Jesus. A partir daí, ela se dispõe a mudar de vida. Ela encontra esse outro amor, esse desejo de amor que ela tinha e não sabia como extravasar. Em Jesus, ela encontra esse amor para com a humanidade. Então, ela se torna amiga, porque Jesus tratava os apóstolos como amigos, ela se torna amiga de Jesus. Madalena, né, Maria, ela tinha um medo muito grande da partida do mestre, porque ela ficaria sozinha na concepção dela, porque ela sabia não ser aceita pelos outros apóstolos. E aí Jesus, como diz aqui a mentora, faz dessa mulher de conduta equivocada, que se arrependeu, dessa mulher de conduta pública irregular, que não era aceita pelos outros apóstolos, como uma apóstola também de Jesus, é ela que primeiro vê o mestre ressuscitado e que vai ser aquela que vai contar a novidade para os apóstolos, né? Então é muito, como é que me fugiu a palavra, mas essa trajetória de Madalena, ela é muito, eu fugiu a palavra, eu vou usar interessante, muito ilustrativa para nós, porque talvez as nossas trajetórias também sejam assim, irregular, né? Nós não temos uma trajetória ilibada. Então, Madalena, para nós, pode ser esse exemplo, né, da mulher que se refez no encontro com Jesus, ela se refez, ela se reconstituiu, ela enfrentou as suas sombras, ela enfrentou o preconceito, e Jesus acolhe,
é isso, a coragem de Jesus, porque o capítulo é Jesus e coragem, a coragem de Jesus de enfrentar o julgamento até dos próprios apóstolos. Eu vou ler isso para vocês. Lá no capítulo 20 da Boa Nova, o capítulo chama Maria de Magdala. Humberto de Campos nos conta que Maria de Magdala ouviu as pregações do Evangelho do Reino, longe da vila, né, onde ela vivia, entregue aos seus prazeres, em companhia dos patrícios romanos, então ela era uma prostituta de luxo, e ela tomara essa admiração profunda pelo Messias. Mas para todos da sociedade, inclusive a sua antiga família, ela era uma mulher perdida. Mas Jesus não, ela percebeu que Jesus tratava a multidão com um especial carinho. Ela jamais observava nele qualquer expressão de desprezo para aquelas várias mulheres de vida equivocada que o cercavam. Então, Jesus não fazia julgamentos, né? Ela percebeu isso. Então, ela vai, sim, ao encontro de Jesus na casa de Simão Pedro, conversa com Jesus. Humberto de Campos relata essa conversa, que eu não trouxe aqui, mas, enfim, ela percebe que Simão Pedro passa pelo lugar onde eles estão conversando, Madalena e Jesus, demandando para o interior e observa aquela cena. Pedro observa com muita estranheza. E a convertida de Magdala, que a partir daquele momento ela se torna convertida ao cristianismo, ela sentiu o olhar glacial de Pedro, denotando desprezo por ela. Então, olha só, como mesmo os apóstolos mais próximos de Jesus não conseguiram ter essa coragem que Jesus teve, porque ainda eles não estavam prontos, na verdade, né? Então, Madalena, humilde sozinha, depois da crucificação do mestre, ela ficou sozinha, porque os apóstolos não a aceitaram mais. Então, humilde sozinha, ela resistiu a todas as propostas que queriam que ela voltasse para aquela antiga vida, as propostas condenáveis, que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos, mas ela resistiu, ela trabalhou, ela foi viver, inclusive, com os leprosos, né? Então, ela foi forte nas horas mais ásperas, ela teve essa coragem de enfrentar a vida que ela tinha escolhido, e escolhido o mestre. Alegre, olha só a alegria do capítulo anterior, Madalena alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. E no fim, né, da sua vida, Humberto de Campos vai nos dizer que ela, quando desencarna, é recebida por Jesus. Jesus diz para ela, venha, Maria. Venha, né? Ele chama ela e diz assim, você passaste pela porta estreita. Lindo, né, gente? Eu acho que Madalena é um exemplo para nós, de coragem, coragem de mudar. Lembra como eu comecei hoje? Se a gente tinha coragem de mudar? Então, será que nós temos coragem de enfrentar as nossas sombras e escolher Jesus como modelo, como fez Madalena? Vontade, sim. Coragem, não sei ainda. Talvez essas nossas conversas sirvam para a gente se decidir, né, Valquíria? Pode ser que esse seja o chamamento, de a gente olhar para dentro da gente e se decidir o que é que nós devemos mudar. Cada um pensa no seu, gente, cada um com o seu. Eu já pensei nos meus aqui e vamos ficar com essa tarefa aí para a semana, viu, Ronaldo? Ronaldo? Olá. O áudio, ativou. Ronaldo, nossa tarefa para a semana, viu? Sim. Aí depois a gente pensa como escrever, mas a ideia, gente, é isso, que a gente usa essa semana para refletir sobre quais as mudanças que a gente já sente que é capaz de fazer e que só nos falta coragem. Será que não está na hora de buscar essa coragem? Tá bom, Ronaldo? Obrigada. André. Alguém? Pode falar, Eduardo. Eu concordo com você que essa história, a trajetória de Maria Madalena, de Magdala, né?
ela ilustra bastante essa questão da coragem, porque a gente olha a trajetória de vida dela, nas escolhas equivocadas que ela teve. E isso tem muito a ver com a gente, porque se a gente for olhar quanta coisa a gente se arrepende, tem coisa que a gente não conseguiu mudar ainda, e tem que ter essa coragem para se decidir mudar e seguir o modelo do Cristo, né? Então ela teve essa transformação, essa coragem de se transformar. Depois desse desejo, dessa coragem, dessa decisão, ela teve que também teve que lidar com a rejeição daqueles que apoiavam o Cristo. E a gente também vai enfrentar isso em diversos momentos quando a gente tomar qualquer decisão, né? Pode ser uma rejeição, pode ser apontamento de dedo, né? No sentido de acusações, né? E mesmo assim, ela permaneceu firme, com a coragem, com a decisão, e depois, no final, onde ela vai estar junto com os leprosos e acolher e assumir essa missão dela, ela teve que tomar mais uma decisão. Então, assim, a coragem, pela história de Madalena, a gente consegue perceber que ela não é composta por apenas uma decisão. São diversas decisões que a gente tem que tomar e renovar, né? Talvez hoje não seja tão preparado para tomar a decisão que vai me fortalecer nesse propósito, mas isso vai amadurecer, eu vou internalizar isso e vou, né, ver os porquês até que eu tenha o preparo suficiente para poder tomar mais uma decisão com coragem. Então, assim, é uma sequência de decisões conscientes, né, com um desejo sincero, e a coragem, ela tem que estar presente, assim, no nosso dia a dia, tem que estar na nossa veia essa coragem, nosso sangue, porque não vai se tornar mil maravilhas, né? Por exemplo, eu vou assumir, eu vou me transformar, então, eu vou deixar as minhas escolhas equivocadas para seguir o mestre, eu vou ter as dificuldades, tem a rejeição, mesmo assim eu continuo forte. Mas depois, muitos vão achar que eu fiz aquela escolha, estou errado, e eu vou tentar provar para mim mesmo que não, com o meu propósito. Mas mesmo assim, não vai ser um mar de rosas, né? Então ela terminou com os leprosos, né? Não sei onde fala. Eu vi uma palestra do Divaldo Franco onde ele comenta que ela teve lepra no fim da vida também. Então, assim, qual que foi o fim triunfante dela perante as pessoas da Terra, né? E eu esqueci de comentar um ponto que eu lembrei também das recaídas, porque a coragem diante das recaídas, ela também foi, né, tentada pelos desejos, né, os prazeres antigos, seja qualquer espécie que a gente tem, porque a gente está condicionado, a gente está acostumado a encontrar prazer nas coisas fúteis, nas coisas levianas, nos nossos vícios, né? E isso impede a nossa virtude. Ela foi persistente, teve essa coragem, e no fim da vida ainda veio a falecer com lepra. Então, qual que foi o fim triunfante dela? Para a Terra, para quem ficou, para quem olhou em volta, deve ter achado que não valeu a pena. Mas só a gente sabe, né, o poder dessa transformação, o impacto que tem para a gente, né? Quando a gente fala, eu assumi isso como propósito, a gente vai ver esse sentido, foi o que você falou. A coragem, ela caminha junto com a fé. Porque se eu não tiver fé, não tem como, né? Eu ter um propósito, ver a longa distância, ver assim, além do que está na matéria, além do que a maioria das pessoas estão enxergando. Então, voltando ao que você disse também, nunca foi entre eu e o outro, né? Eu e Deus. Então, assim, esse Deus interior, que é essa consciência nossa despertando e vendo significado em tudo que acontece. Então, são as decisões pautadas naquilo que a gente acredita, né? Nesse propósito. Por isso que eu concordo que ela é um ótimo exemplo para a gente. Se a gente não consegue copiar e colar Jesus, copia e cola a Madalena, né? Eu penso assim. Certo, gente? Mais alguém? Podemos encaminhar para o encerramento? Alguém gostaria de fazer a prece? Não? Então vou eu mesmo, né? Então, em nome de Jesus, como todo o nosso encontro nós fizemos, vamos encerrar em nome de Jesus. E eu gostaria de encerrar com a prece que Ele mesmo nos deixou, que nós possamos pensar em cada frase dessa oração do Pai Nosso, trazendo para nós essa energia
que está impregnada nesse orbe que Jesus, nosso mestre, modelo e guia, nos deixou. Gratos nós somos pela sua passagem aqui, pela sua permanência conosco. Eu, particularmente, peço de todo o meu coração que a espiritualidade amiga possa estar no lar de vocês, através do espírito protetor de cada um de vocês, transmitindo energias salutares para que vocês possam ter fortaleza, saúde, paz, coragem e discernimento para se transformar nesse homem de bem que está dentro de cada um de nós, que nós possamos ser capazes de identificar esses pontos e trabalhar com muita coragem em nosso benefício. Assim, eu só posso dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas na mesma medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de tudo. Que assim seja, graças a Deus. Ótima semana a todos, boa noite de descanso, que o anjo da guarda, espírito protetor de cada um, possa auxiliar vocês a absorverem essas mensagens, essas reflexões. Ótima semana, aguardo todos quarta-feira que vem. Grande beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.